Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela Tua palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos mostra, Pai, tudo o que o Senhor fez para a nossa salvação. Te louvamos porque por ela nós somos guiados e te pedimos que mais uma vez o Senhor, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, possa aclarar as nossas mentes para que nós aprendamos do Senhor e que o Teu ensino possa ser aplicado também no nosso coração, para que nós vivamos para Ti. Abençoa-nos nesta hora em que nós precisamos da iluminação que vem do Senhor, a fim de compreendermos a Tua santa palavra e a fim de vivermos por meio dela, Pai. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Qual é o papel da lei na vida do crente? Será que o crente ainda precisa obedecer à lei? Será que o crente ainda tem que se importar com as coisas que estão escritas no Antigo Testamento? O pastor Sproul, pastor nos Estados Unidos, conta em um dos seus livros que depois de falar em uma conferência para crentes, ele foi chamado para uma reunião de oração. E chegando lá, havia umas 20 pessoas numa casa, e eles apagaram as luzes, se ajoelharam e começaram a orar para familiares mortos, invocando os familiares mortos. E quando o pastor, escandalizado com aquilo, questionou o que eles estavam fazendo, e disse a eles que no Antigo Testamento eles seriam mortos por uma prática deste tipo, eles responderam, sim, nós sabemos, mas nós não estamos mais no Antigo Testamento, então nós estamos livres para fazer este tipo de coisa. Ora, isso é muito básico para nós, não é o erro que eles estavam cometendo, mas boa parte dos evangélicos nos nossos dias tem uma concepção muito parecida, de que o Antigo Testamento não vale mais para hoje, de que os 10 mandamentos não são mais lei para os nossos dias. Se você conversar com um grupo de evangélicos, de igrejas que não são presbiterianas ou das igrejas batistas mais sérias, você vai perceber que um alto percentual de crentes pensa assim, de que o Antigo Testamento passou. É uma má interpretação de Romanos 6, verso 14, Romanos 6, verso 14, é geralmente o texto citado. Diz lá, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, esse versículo é citado para dizer, está vendo? Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos embaixo da graça, nós não precisamos mais obedecer à lei. Essa é uma conclusão totalmente errada, basta continuar lendo o texto. O que diz o versículo 15? E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Basta ler o texto seguinte, o versículo seguinte. Paulo está falando de pecado. Paulo está dizendo que na lei nós éramos escravos do pecado. E que agora na graça, porque a graça nos alcançou, nós não somos mais escravos do pecado. Esse é o assunto. E Paulo, como que percebendo a margem que isso poderia dar, ele fala, ei, mas espera aí, haveremos nós de pecar então, porque nós não estamos mais embaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum, de modo nenhum.
Como, pois, viveremos? É a continuação do texto. Como, pois, viveremos em pecado, nós que fomos alcançados pela graça? Eu estou parafraseando, mas a sequência do texto. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Em outras palavras, vocês não sabem que agora vocês não são mais servos do pecado, mas vocês são servos de Deus? Capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, meus irmãos, quando o texto fala que nós não estamos mais embaixo da lei, não é que nós jogamos a lei fora. E o texto que nós temos diante de nós, ele é claro como o sol. É Cristo dizendo, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. Esse texto, as palavras de Cristo, que numa sentença resolvem toda a questão. Cristo nos diz no verso 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A expressão não penseis aqui, na língua em que esse texto foi escrito, que foi a língua grega, tem uma ênfase aqui que torna o sentido mais ou menos assim. Olha, não pensem de jeito nenhum que essa ideia não passe na mente de vocês nem por um segundo. Não pensem desta forma, que eu vim cancelar o Antigo Testamento. Que isso não passe na mente de vocês. Eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir. Lei e profetas aqui é uma expressão bastante usada na Bíblia para resumir ou significar o Antigo Testamento inteiro. Lei, Pentateuco, e profetas, os outros escritos, né? Às vezes há a expressão lei, profetas e escritos para abarcar os poéticos e os livros de sabedoria. Mas quando se fala lei e profetas, é Antigo Testamento. Então Cristo está dizendo, eu não pensem nem por um segundo que eu vim cancelar ou anular o Antigo Testamento. Eu vim foi cumpri-lo. E por que ele diz isso? Porque os escribas e fariseus acusavam Jesus de estar violando as questões do Antigo Testamento. Mas Jesus foi um cumpridor das profecias do Antigo Testamento e dos escritos do Antigo Testamento. Os que negavam o Antigo Testamento eram justamente os escribas e fariseus. Por quê? Porque eles eram legalistas. Eles se preocupavam apenas com o aspecto exterior da lei. Eles não matavam, mas mandavam matar. Eles não adulteravam, mas viviam com a mente cheia de adultérios. E eles achavam que estava tudo bem. Eles achavam que esse estilo de obedecer à lei, apenas externo, apenas para os outros verem, estava tudo bem. E Jesus vem mostrar que quem nega a lei é eles, porque eles não cumprem o espírito da lei. Uma lei que atinge o nosso coração e o nosso pensamento. É o que os profetas bateram lá atrás muito, dizendo para o povo, vocês têm que circuncidar o coração. Vocês são circuncidados na carne, mas vocês deveriam circuncidar o coração. O que é circuncidar o coração? É aplicar a lei ao coração. E não apenas aos atos externos para os outros verem. Meus irmãos, isso deve ficar claro na nossa mente. A lei de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O salmista diz, e nós dissemos hoje, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Jesus Cristo ensinou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O crente tem mandamentos a cumprir. Paulo orientou em Romanos 6, 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Assim, meus irmãos, Cristo cumpriu a lei e os profetas. Cristo cumpriu o Antigo Testamento. Todos os mandamentos foram cumpridos por Jesus Cristo.
Ele não falhou em nenhum só, ele obedeceu a todos. Ele viveu sem pecado. E todas as profecias, os profetas, todas as profecias também foram cumpridas por Cristo, nos mínimos detalhes. Então isso está claro aqui no texto. Agora, a próxima pergunta é: por que Jesus cumpriu a lei? Qual era a necessidade de Cristo cumprir a lei? A sequência das suas palavras, no versículo seguinte, vai mostrar. Primeiro, porque a lei é permanente. Este é o primeiro ensino do texto. Por que Cristo cumpriu a lei? Porque a lei é permanente, a lei é duradoura, a lei não foi revogada, a lei não foi anulada. A lei vai existir até que tudo se cumpra. A lei vai vigorar até que o plano de salvação de Deus, que inclui o juízo final, a ressurreição dos corpos, até que tudo se cumpra. Então é uma lei permanente. E Cristo diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Observe que ele começou com a expressão em verdade vos digo. Sempre que Jesus começava uma frase com em verdade vos digo, ou em verdade vos digo, ele está usando a palavra amém. Amém. Se você for lá no texto grego, está lá, amém vos digo, ou amém, amém vos digo. Na Bíblia, amém, grego, é em verdade. É por isso que no final das orações nós falamos amém. É verdade, concordamos, que assim seja. De onde surgiu isso? Do Antigo Testamento. Quando o povo se reunia para ouvir a leitura da lei, Moisés lendo a lei, por exemplo, ou Esdras fazendo a renovação dos pactos, depois que tudo era lido, o povo confirmava com amém. É verdade, concordamos. É por isso que no final das orações nós falamos amém também. E Jesus, para dar ênfase, muitas das suas frases começavam assim: amém, eu vos digo. É um amém, é uma afirmação solene de verdade. Em verdade vos digo, é uma verdade solene. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. A tradução literal aqui desse texto poderia ser, ou é, na verdade, literalmente, porque amém eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iota ou uma queraia de forma alguma passará da lei até que tudo venha a ser. Iota é a letra grega que equivale ao nosso i, por isso que na tua Bíblia está aí. E queraia era um acento da língua grega que equivale mais ou menos ao nosso acento tio. A ideia de Jesus é o seguinte: nem os mínimos sinais da palavra de Deus deixarão de ser cumpridos. É como se nós disséssemos, nem um pingo do i vai passar sem que ele seja cumprido. Esse foi o espírito aqui da mensagem de Cristo. Eu vos digo solenemente, a lei de Deus vai se cumprir toda, nos seus mínimos detalhes, nos seus mínimos sinais. Nós temos aqui, meus irmãos, um dos textos que, juntamente com outros, montam a doutrina da inspiração bíblica. A doutrina da inspiração verbal da Bíblia. As palavras que Deus deu aos profetas e aos apóstolos foram palavras inspiradas, foram palavras orientadas pelo Espírito Santo. Deus por vezes ditou a sua palavra, ele dizia ao profeta, escreve o que lê. E às vezes o profeta nem entendia a mensagem, mas ele escrevia e ele passava. E às vezes houve um processo de pesquisa. Lucas, por exemplo, quando foi escrever o seu evangelho e o livro de Atos, ele fez pesquisa. Tudo indica que ele conversou com Pedro, ele conversou com apóstolos para fazer ali o seu evangelho. Mas não foram palavras de Lucas, foram palavras orientadas pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo atuou nos profetas do Antigo Testamento, para que eles escrevessem a sua mensagem de forma inerrante, sem erros, e de forma infalível, sem falhas, ele atuou na mente dos escritores do Novo Testamento para que eles escrevessem uma mensagem sem erros e sem falhas também. É disso que a Bíblia nos mostra com evidências internas. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo,
Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou quando Pedro escreve 2 Pedro 1, 20 e 21, o texto de Paulo é 2 Timóteo 3,16. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, de opinião própria. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em mover mentes e corações para escrever a sua mensagem de forma infalível. Assim, Cristo cumpre toda a lei, porque a lei de Deus é permanente. Cristo não veio revogar esta lei, porque ela não pode ser revogada. Ela durará até o final, e Cristo entra na história, encarnando-se para cumprir a lei de Deus de uma forma exemplar, até para ser o nosso exemplo nisso. Então, esta lei fica em vigor até que todo o plano de Deus seja cumprido, como Cristo nos disse, até que tudo se cumpra, nenhum i, nenhum tio passará desta lei. Qual é a aplicação que nós temos aqui para a nossa vida? Nenhum de nós pode dizer, isso é ensino do Antigo Testamento, nós não precisamos mais cumprir, porque o Antigo Testamento é coisa do passado. Ora, é claro que depende. Por quê? Porque há um uso da lei no Antigo Testamento, que é o uso cerimonial, o uso das cerimônias, dos ritos, dos sacrifícios. E há um uso da lei que é o uso moral. Qual é o primeiro uso? Ou o uso cerimonial, ou a lei cerimonial? É toda parte da lei que tem a ver com cerimônias, com sacrifícios, com ritos de sangue. E nós sabemos que tudo isso foi cumprido e terminado em Cristo Jesus. A última gota de sangue que nós precisávamos foi derramada na cruz do Calvário. Depois da cruz, nós não trazemos mais animais na igreja para sacrificarmos animais. Por quê? Porque Cristo foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Ele cumpriu todas as exigências cruentas e de sangue da lei. Então, a lei cerimonial, ela foi cumprida em Cristo. Ele cumpriu plenamente. O escritor de Hebreus diz que os sacerdotes, eles não se sentavam nunca, porque os sacrifícios não paravam. Mas Cristo apresentou um sacrifício único e assentou-se. Acabou. Ele pagou de uma vez por todas pelas demandas que exigiam sangue. Então a lei cerimonial, ela acabou para nós. Não precisamos mais de nenhum rito que envolva sangue. Agora, a lei é muito mais do que sacrifícios e cerimônias. Nós temos o aspecto da lei moral. A lei moral é a lei que vale para todas as épocas e para todas as culturas. A lei moral é a lei eterna. E o que é a lei moral? A lei moral, ela é resumida nos 10 mandamentos, ela é condensada nos 10 mandamentos. Os mais de 600 mandamentos que temos no Antigo Testamento, eles são condensados em 10. E se você estudá-los a fundo, você consegue abri-los para centenas de aplicações. Mas eles estão ali nos 10. E esta lei condensada em 10 mandamentos, ela foi reafirmada por Cristo. Aliás, se você continuar lendo o texto, e nós vamos fazê-lo nos próximos domingos, você vai ver que foi o assunto que Jesus entrou. Ele disse: ei, não pensem de forma alguma que eu vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. E aí na sequência, ele vai passar em revisão alguns dos 10 mandamentos. Para quê? Para mostrar que além de cumprir os 10 mandamentos, o seu ensino resgatou o espírito dos 10 mandamentos. O espírito da lei tinha sido abandonado há muito tempo. Como eu disse, um fariseu não matava, mas mandava matar, e acredite, ele achava que no juízo final ele estaria inocente. Ele não sujou a mão de sangue. E aí Jesus diz o quê? Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que no seu coração se irar, já é passível de julgamento. Já matou.
Então, observe como Jesus resgata o espírito da lei, mostrando que a lei não é cumprida apenas externamente para as pessoas verem. E os fariseus gostavam disso, né? Mas a lei é cumprida nas raízes do coração. Quem não pensa em matar, quem não odeia o seu irmão no coração, nunca vai chegar às vias de fato. Cristo vai na raiz do problema. E isso já estava previsto no Antigo Testamento? É claro que estava. Já estava lá. Mas no decorrer do tempo, eles jogaram fora o amor à lei e ficaram apenas com a letra da lei, apenas com o aspecto exterior. E Jesus aqui, na sequência do texto, vai mostrar que ele não apenas veio cumprir a lei, mas ele veio resgatar o real sentido e significado da lei. Então, meus irmãos, nós somos crentes de 10 mandamentos, sim. Os 10 mandamentos estão em vigor e eles são bênção para a nossa vida. J.C. Ryle, um pastor do passado, escreveu assim: a religião do Antigo Testamento é embrião do cristianismo. O Antigo Testamento é o evangelho em botão e o Novo Testamento é o evangelho em flor. Então não são coisas separadas. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O Novo Testamento já está no Antigo Testamento de forma embrionária, como um botão de uma flor, que no decurso do tempo ele vai se abrir, tornando-se revelação geral, que é o que está no Novo Testamento. O Messias que aparece no Novo Testamento, ele foi anunciado em abundância no Antigo Testamento. As bênçãos de um povo do Antigo Testamento, que agora não se resume apenas a judeus, mas de todas as tribos, povos e raças, como nós acabamos de cantar, já está embrionariamente no Antigo Testamento. Quando Deus diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então observe que não há essa ruptura. Não, agora é Novo Testamento, Antigo Testamento cessou. Não. O Novo Testamento é um cumprimento e uma consequência e uma continuidade do Antigo Testamento. Por isso que Cristo disse: eu vim cumprir. Então, em primeiro lugar, Jesus cumpre a lei porque ela é permanente, ela continua em vigor e estará até quando Deus quiser. Em segundo lugar, porque a lei ainda pune e ainda recompensa. Veja o verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Observe como a lei continua exigente nas palavras de Cristo. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, ele será o quê? Considerado mínimo no reino dos céus. Você certamente já ouviu a frase que para Deus não existe pecadinho e pecadão, né? Já ouviu essa frase? É muito popular no meio evangélico, só que ela é errada. Ela é errada. Porque embora para Deus todo pecado seja ofensivo, há pecados que são mais odiosos para Deus, sim. Roubar uma caneta não tem a mesma gravidade de matar uma pessoa. Roubar uma caneta já é pecado diante de Deus, não há dúvida, quebrou o mandamento. Agora, matar uma pessoa é muito mais grave, meus irmãos. E a lei do Antigo Testamento já contemplava agravantes e atenuantes. A lei do Antigo Testamento já falava de pecados de ignorância. Se o pecado fosse cometido sem saber que era pecado, um sacrifício tinha que ser oferecido, mas isso era menos grave do que um pecado feito de propósito. Outra questão bem clara no Antigo Testamento: a lei, ela dizia que se alguém estivesse no campo com um machado e a parte de ferro do machado escapasse, acertasse a cabeça do outro e o outro morresse, isso era um crime de menos gravidade do que se alguém fosse lá com a faca e matasse o outro. A questão do dolo, da culpa e do dolo. Então você tem diferença de gravidade na lei já no Antigo Testamento.
E é claro que no Novo Testamento também. Nós temos no Novo Testamento aqueles que, a quem mais é dado, mais será exigido. Eu acho que o estudo que melhor sintetiza os versículos bíblicos é a pergunta 151 do Catecismo Maior de Westminster. Lá é dito assim: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? 4 coisas fazem com que um pecado seja mais odioso do que o outro. Primeira, em razão dos ofensores, daqueles que cometem o pecado. Se forem pessoas de idade mais madura, porque tem mais experiência de vida, não é uma criança, de maior experiência ou graça, se eminentes pela profissão da religião, o mesmo pecado que um pastor comete e que um novo convertido comete, o mesmo pecado é mais grave em quem? No pastor é óbvio, porque ele tem mais instrução, ele sabe que aquilo é mais errado do que um novo convertido. É mais odioso a Deus, a quem mais é dado, mais será cobrado. Em função dos ofícios, se forem guias para outras pessoas, e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. No Antigo Testamento, quando um cidadão comum pecava, era pecado, tinha que oferecer sacrifício. Mas quando um rei levava a nação inteira, pelo seu exemplo, a cometer pecados, isso era muito mais grave, não tenha dúvida. Esse é o primeiro motivo, em razão dos ofensores. Segundo, em razão das pessoas ofendidas. Quem é que está sendo ofendido? Se as ofensas forem diretamente contra Deus. Uma coisa é eu chegar para o meu irmão e dizer, você é um tolo. Outra coisa é eu virar para os céus e dizer isso. Percebe a gravidade? A gravidade. Se forem ofensas diretamente contra Deus, contra os seus atributos, contra o seu culto, contra Cristo, contra o Espírito Santo, contra superiores, contra pessoas eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra os crentes, especialmente contra os irmãos fracos, contra as suas almas ou a quaisquer outros e contra o bem geral de todos ou de muitos. Eu acho que quando eu leio essas linhas, você na tua mente começa a pulular um monte de versículos, né? Porque isso aqui é de fato uma síntese de vários versículos, tá? Então a Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades, devemos orar por elas, devemos submeter aos superiores, devemos honrar pai e mãe. Uma coisa é eu dizer para quem passa na rua, você não presta. Outra coisa é eu dizer para o meu pai ou para minha mãe, você não presta. É muito mais grave, porque são autoridades de Deus sobre a minha vida. Uma coisa é eu ofender alguém que nunca fez nada por mim. Está errado, é pecado. Outra coisa muito mais grave é eu ofender alguém que me ajudou a vida inteira. É muito mais grave. Percebe como há agravantes? Então, em razão das pessoas ofendidas, o pecado fica mais odioso. Terceiro, pela natureza e qualidade da ofensa. O texto é longo, eu não vou poder ler todo, mas a ideia é, se for contra a lei expressa da lei, se for um pecado que quebre imediatamente um mandamento, se violar muitos mandamentos, se contiver muitos pecados, se for concebida não apenas no coração, mas manifestar-se em palavras, em ações, no coração é pecado, quando vira palavra é mais pecado, é mais odioso, quando vira atos é mais odioso ainda, então há os agravantes. E o texto é muito longo, não teremos tempo, mas leia depois, perguntas 150 e 151 do Catecismo Maior de Westminster. Há uma riqueza de assuntos ali. E quarto, pelas circunstâncias de tempo e lugar. Se for no dia do Senhor ou em outros tempos do culto divino, se for imediatamente antes ou depois destes, e segue o texto. Veja, um pecado que você comete na quarta-feira é pecado contra Deus, você deve se arrepender e pedir perdão. Este mesmo pecado, se for feito no domingo, é mais odioso, porque no domingo você deveria estar mais concentrado nas coisas de Deus, buscando santificação. Um pecado que você comete depois do culto é mais odioso do que um pecado durante a semana. Então você está no culto, adorou a Deus, terminou de participar da ceia, saiu na porta, está brigando com o irmão. Isso não acontece nas nossas igrejas, né? Irmãos,
Como é que pode? Você acabou de tomar a ceia, já está arrumando confusão com os outros? Isso é odioso aos olhos de Deus. Deus lá de cima, meus irmãos, Ele está olhando e está vendo. Terminou de participar da ceia e já está cometendo esses pecados. Então, os pecados podem sim ser mais odiosos. Esqueça essa frase, não existe pecado e pecadão, porque ela é falsa. Todos os pecados exigiram a morte de sangue. Todos os pecados devem ser confessados a Deus. Mas há pecados mais odiosos, sim. Há pecados que ofendem mais a Deus. E é o que Cristo está dizendo aqui. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, olha aqui, Cristo falando que há mandamentos maiores e menores, há mandamentos mais importantes, de mais relevância, e há mandamentos que devem ser seguidos, mas eles causam um dano menor, mas devem ser seguidos, é claro. Cristo nos ensina, meus irmãos, a obediência. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Cristo, registrado em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Então, a lei, Cristo cumpriu a lei porque ela é permanente, em segundo lugar, porque ela pune e recompensa, em terceiro e último lugar, porque a lei salva, a lei salva. Veja o que Cristo disse. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós temos duas questões importantes aqui. A primeira é, como exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus? Como é que isso é possível? Segundo, como é que a lei é fonte de salvação? Você não percebeu o que eu acabei de ler? Cristo disse, jamais entrarei no reino dos céus. Ele está colocando aqui o exceder a justiça dos escribas e fariseus como um critério para entrar no reino dos céus. Então a pergunta é, como é que a lei pode ser fonte de salvação, pastor? Vamos ao primeiro ponto. Como exceder a justiça dos escribas e fariseus? Resposta curta, obedecendo de coração. Porque era tudo que os fariseus e escribas não faziam. Obedecendo por amor a Deus e não por amor à lei. Os fariseus e escribas gostavam muito de ser certinhos na obediência da lei, só para a aparência, só para se mostrarem aos homens. Cristo quer que nós obedeçamos por amor a Ele, por amor a Deus. Os fariseus, eles obedeciam sem amor, apenas para sustentar uma aparência de santos. Os escribas e fariseus eram aqueles que chegavam numa praça, nos cantos da praça, onde há mais visibilidade, e levantavam as mãos, deixa eu fazer uma oração aqui. Aí as pessoas passavam, olha, que homem piedoso, que homem santo. Os fariseus, de manhã, eles não faziam o asseio do rosto, não penteavam o cabelo e saíam na rua com um ar de piedade para as pessoas dizerem, olha, esse aí passou a noite inteira orando. Passou nada. Eles eram hipócritas. Eles queriam passar uma imagem de santos apenas para impressionar as pessoas. Era o Deus deles. Era o ego. Né? Eles queriam ter uma grande reputação naquela época. E Jesus os desmascarou. João Batista os desmascarou. Quando João Batista estava batizando, e os escribas e fariseus foram lá, ele os chamou de raça de víboras. Raça de víboras! Quem vos induziu a vir até aqui? Jesus os chamou várias vezes de hipócritas. Quando você lê o capítulo 23 de Mateus, você fica impressionado de Jesus dizendo, ai de vós escribas e fariseus, porque vocês fazem isso e fazem isso. Vamos lá, rapidamente, Mateus 23. Mateus 23, o capítulo inteiro fala disso, mas veja só do 1 ao 7. Mateus 23, do 1 ao 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas vossas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los.
Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. E assim ele segue, a partir do verso 13, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, e por isso sofreis juízo muito mais severo. Aqui uma menção a eles subtraindo bens das casas das viúvas, e depois fazendo longas orações, e o texto segue até o final do capítulo. Se você ler, você vai perceber como Jesus desmascarou aquela falsa religiosidade dos escribas e fariseus. Eles não amavam a Deus, eles não cumpriam a lei de coração, eles queriam era se aparecer, meus irmãos. Eles não eram salvos, na verdade, não eram salvos. Assim, ter uma justiça que excede a escribas e fariseus é nós obedecermos a Deus com o nosso coração. Deus não quer cumprimento apenas exterior da sua lei. Deus quer que nós amemos a sua lei. É assim que nós fazemos. E fazendo assim, nós excedemos de fato ao que os escribas e fariseus faziam. Qual é a segunda questão difícil desse texto? Como é que a lei é fonte de salvação? Por que Cristo disse que nós não entraremos no reino dos céus se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus? Irmãos, nós sabemos que é impossível nós obedecermos à lei de Deus. E é impossível porque nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Tiago nos mostra que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna o quê? Culpado de todos. Paulo escreveu, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Paulo está dizendo, não tem como alguém não ser culpado diante de Deus, porque a lei, ela abarca todo mundo. Todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Observe, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Isto é, se você conseguir cumprir toda a lei, você está salvo. A lei salva, se você conseguir cumprir todos os preceitos. Mas nós sabemos que isso é impossível, porque nós nascemos em pecado. E agora, qual é a saída? Cristo cumpriu toda a lei. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles que estão em Cristo são herdeiros das suas promessas e recebem a justiça sobre eles. Tito 3, 4-7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, não é pelas nossas obras, não por obras de justiças praticadas por nós, mas justificados pela graça. A justiça de Cristo foi derramada sobre nós. Cristo nos justificou. Ele tomou os nossos pecados
e Ele lançou a sua justiça sobre nós. A doutrina da justificação, que aparece em vários textos, fala dessa transferência. Os nossos pecados são transferidos para Cristo e a sua justiça de uma vida inteira sem cometer pecado é transferida para nós. Então, é nessa transferência que nós somos justificados. E agora Deus olha para nós e com o manto de Cristo sobre nós, nós não somos mais culpados, nós fomos justificados por alguém que cumpriu toda a lei e atribuiu essa justiça para nós. Paulo aos Romanos capítulo 3, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Impunes para nós, Cristo os pagou, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo é o justo, porque Ele cumpriu toda a lei, mas Ele é justificador também. Ele aplica a sua obediência na nossa vida, para que nós sejamos justos também, justificados. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O apóstolo Paulo termina o raciocínio. Em outro capítulo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Estou lendo Romanos 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo é o segundo Adão. No primeiro Adão, todos caíram. No segundo Adão, o povo de Deus foi justificado. Paulo não usa a palavra todos, mas usa muitos aqui, né? Porque trata-se do povo escolhido. Assim, meus irmãos, a lei não nos salva. Ela salvaria se nós cumpríssemos toda a justiça. Como nós caímos em pecado, Cristo cumpriu a lei e nós somos salvos por meio de Cristo. Antes a lei era nossa inimiga, porque ela só nos condenava. Mas depois de Cristo, ela tornou-se a nossa amiga. E agora nós podemos falar, como amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Irmãos, sem Cristo a lei nos é terrível. Sem Cristo a lei vai dizer, você falhou, você acordou, pensou, falhou. A lei vai dizer, você falhou, o dia inteiro. Sem Cristo é assim. A lei só nos acusa, a lei não nos salva, ela só nos acusa, porque nós estamos em pecado. Não tem como você não ter culpa. Agora, quando nós vamos para Cristo, e Cristo tendo obedecido toda a lei, manda a sua justiça, o seu manto justificador sobre nós, agora nós nos voltamos para a lei, e nós não precisamos mais temer as suas acusações, porque quando a lei diz, você falhou, ok, Senhor, perdoa o meu pecado, coloca o teu perdão de novo sobre mim, pronto, zerou. Então, a lei, meus irmãos, já não é mais a nossa inimiga, e agora nós amamos a lei de Deus, porque ela é a palavra de Deus, porque ela é doce como mel na nossa boca, porque ela nos ensina, e o seu ensino nos torna até mais sábio do que os idosos. Pela sabedoria da palavra de Deus, nós conseguimos ser pessoas sábias. Sabe aquela pessoa sábia que você aprecia? Que geralmente já tem uma certa idade e dá conselhos sábios? Sabe qual é a boa notícia? Se você começar a se alimentar diariamente da lei do Senhor, você pode se tornar um sábio antes de chegar aos 80 anos de idade. Você pode ser um sábio com 20, e eu conheço. Por quê? Porque tem um coração cheio da palavra. Sabedoria não tem a ver com idade.
Você tem pessoas de 60 anos que são tolas, que só abrem a boca para falar besteira, não tem sabedoria nenhuma. E eu repito, há jovens que estão com o coração tão encharcado da palavra que falam sabedoria. Então, nós amamos a lei de Deus porque ela nos torna sábios. Nós amamos a lei de Deus porque ela nos torna prudentes. Sabe a prudência de você não se jogar nas coisas e você dar um passo atrás e pensar antes? A palavra de Deus, meus irmãos, ela é útil, ela nos torna habilitados para toda boa obra. É por isso que nós amamos a palavra de Deus, ela não é mais a nossa inimiga. Agostinho, ele colocou isso nestas palavras: a lei nos conduziu à graça, para que a graça nos trouxesse de novo para a lei. E o puritano Thomas Watson elaborou isso um pouco mais, e eu diria que é um dos textos mais bonitos que eu conheço de Thomas Watson. Ele diz assim: eu pensava que tinha de obedecer à lei e fui a Moisés para resolver a questão, e ele imediatamente me derrubou. Eu sabia que merecia isso e não reclamei. Preparei-me e novamente fui a ele, com um baque ainda mais severo. Segunda vez, ele me derrubou no chão. Fiquei surpreso e implorei que ele me escutasse, mas ele me expulsou do Sinai e não me deu nenhuma satisfação. No meu desespero, fui ao Calvário. Ali encontrei quem teve piedade de mim, perdoou meus pecados, encheu meu coração do seu amor. Eu olhei para ele e a sua misericórdia curadora penetrou todo o meu ser e curou minha doença interna. Agora voltei para Moisés para lhe contar o que acontecera. Ele sorriu para mim, cumprimentou-me e me recebeu com grande amor. Desde então ele nunca mais me derrubou. Foi por meio do Calvário. Fui por meio do Calvário até o Sinai, e todos os seus trovões estão agora silenciosos. Meus irmãos, de forma poética, isso aqui é lindo. Nos mostra que agora a lei não nos derruba, agora a lei não nos condena, porque Cristo atribuiu a sua justiça ao nosso coração. Agora ali é nossa amiga, nós a amamos, nós obedecemos a lei do Senhor com toda a alegria. E Cristo diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Concluindo, boa parte do mundo evangélico, infelizmente, ainda faz essa separação, ainda acha que o Antigo Testamento passou, que os 10 mandamentos passaram. Não seja estes, não seja um deles, porque nós vimos aqui Cristo nos dizendo que Ele não veio cancelar o Antigo Testamento, Ele veio cumpri-lo. E Ele cumpriu porque a lei é permanente, porque a lei ainda pune e recompensa, e que ela salva, no nosso caso, salva por meio de Jesus Cristo que a cumpriu plenamente. Não rebaixemos as exigências da lei. Não pensemos que o Evangelho rebaixou o padrão de santidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, temendo a lei, as pessoas buscavam a santidade. Hoje nós buscamos a santidade porque nós amamos o nosso Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos progredir na nossa caminhada até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Em outras palavras, até que nós cheguemos no tamanho, na altura de Jesus Cristo. Até que nós cresçamos, até nos parecermos cada vez mais com o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro com as palavras de J.C. Ryle. Quanto mais luz temos, maior o nosso amor a Deus. Quanto mais claramente enxergamos nosso pleno perdão em Cristo, tanto mais devemos trabalhar de coração para a sua glória. Sabemos o quanto custou a nossa redenção, melhor do que os santos do Antigo Testamento jamais souberam. Nós sabemos o que Cristo fez por nós. Obedeçamos a Cristo com amor, com devoção. Cresçamos na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos obedientes cada vez mais a Ele, que Ele nos abençoe. Amém.